Bom, estamos aqui estudando o nosso livro No Mundo Maior, no capítulo 2, e hoje nós vamos ver um trecho do 13º parágrafo que nos dá um caminho a estudar o Espiritismo e Kardec, né? Então, todos já sabem do que se trata o livro, que é os problemas psíquicos, né? A abordagem das doenças neurológicas e psicológicas de fundo mental e espiritual, e essa belíssima preleção de Eusébio que ele faz aquela audiência seleta. Aqui está o parágrafo 13, né? E nós estamos vendo essa parte. Debalde exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Bom, aqui a gente já tem uma pista do que a gente vai estudar, já que a gente estudou a história antiga, estudamos a história da Idade Média, né? E agora exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Então, o que está acontecendo aqui? Nós estamos deixando de buscar as manifestações do Pai do lado externo, do lado de fora de nós, em templos, em adorações a imagens, em adorações a totens, né, a símbolos, principalmente nos templos de pedra, né, como a gente estudou aí nessa Idade Média, as igrejas, as grandes catedrais, como símbolo não do poder de Deus, mas do poder da igreja, né? E agora o Cristo nos exorta neste momento a buscar o Pai, as manifestações divinas dentro de nós, né? Então uma volta para dentro, né? Então todos nós sabemos que nós contraímos pesados débitos, que escravizamos-nos aos tristes resultados da nossa obra, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. Então, eu venho falando com vocês o seguinte, que eu estou contando toda essa história para vocês, para que vocês possam se localizar dentro desse contexto. Não que vocês vão lembrar quem vocês foram, o que vocês fizeram, porque isso não interessa, mas para vocês entenderem que foram personagens ativos de todas essas etapas. E quando eu vejo meu canal se reportando a um fato como esse que está acontecendo na Itália, e as pessoas sofrendo todos esses tipos de privações, de constrangimentos, e você diz, por que elas agora, neste período novo, neste ano de 2021, estão passando por esse tipo de sofrimento, se a expiação coletiva pela qual a Itália tem que passar se reporta a mais de 2000 anos. E por que essas pessoas... De repente, essas pessoas nem são italianas. Entendam isso. O karma está no país, o karma não está no país, o karma está nas pessoas. De repente, essas pessoas, elas são hispânicas, elas são lusitanas, né? Porventura, elas podem ser até germânicas, nórdicas. Estão ali reunidas. Às vezes, muitas delas já alcançaram um grau de evolução desejável, mas pediram para passar por essa expiação, como sendo, entre aspas, uma prova final, um exame final das suas provas aqui no planeta Terra, né? Então, não necessariamente que ali estejam reunidos
os romanos dos tempos dos Césares, né? O local, a Itália, é a mesma área geográfica do globo, mas ali tem pessoas com o karma afinizado com a necessidade daquele país passar por essas experiências. Isso diminuiria do resto da humanidade a compaixão em relação a esses povos que estão passando por essa privação, em relação aos sírios, por exemplo, em relação a diferentes povos na África que passam por situações vexatórias de guerras intermináveis, de clãs, de tribos, de religiões. Absolutamente. Quando o espiritista toma total ciência da eternidade do ser e sabe que esse ser vai nascer e renascer para poder expiar as suas faltas, longe dele está a ausência de misericórdia, por pensar, ele tem que passar por isso. Talvez você seja a resposta, o lenitivo, a cura, né? O milagre que ele pediu na prece dele a Deus. Então, qualquer um que esteja sofrendo, ele está sofrendo por necessidade. Mas qualquer um que esteja sofrendo é digno da compaixão e da misericórdia de quem pode doar um pouquinho que seja de pão, de agasalho, de afeto, de respeito, de carinho. E se não puder doar nada, nenhuma dessas coisas, doe orações. Eu vejo vocês orando muito por vocês, pelos problemas de vocês, pelos familiares de vocês. E essa prece que o grupo compartilha às 18 horas é uma prece que se chama prece coletiva. E ali vocês têm 600, 700, 800, 900 nomes por semana. 1% desses nomes todos acessam essas orações. Os outros esperam que alguém ore por eles. E esse alguém há de ser você, orando pela humanidade. Né? Cada um deveria orar por si como membro desta família que é a humanidade terrena, e não como algo apartado, né, deste conjunto, porque o Cristo disse que não sairás de lá enquanto não houveres pago o último ceitil, ou enquanto o último J não tiver sido, o iota não tiver sido pontuado. Então, é entender que não adianta eu me preocupar com o meu crescimento, com a minha evolução, com o meu adiantamento, se o outro está atrasado, se o outro está lá atrás. Eu preciso voltar, dar-lhe a mão, ou ir atrás dele e dar-lhe um empurrão. Se eu estou na frente, eu vou puxá-lo. Se eu estou acima, ele está abaixo, eu vou reerguê-lo, porque ele vai sair daqui junto comigo. Ele não vai sair separado. Você pode até, porventura, adiantar-se a ele em outros planos, mas irremediavelmente, se você alcançou um determinado grau de evolução, o seu próprio espírito ansiará por retornar e ajudar o seu grupo
assim como Bezerra de Menezes, né, que pede a Maria uma prorrogação do seu tempo no planeta, né? Bom, então, seguindo esse trecho do Evangelho, buscar as manifestações do Pai no nosso próprio íntimo, a gente acaba caindo em Kardec, porque foi ele, né, a partir da codificação, que nos trouxe a condição do entendimento de que nós outros, sendo expressão pura do pensamento de Deus, da vontade divina, sendo nós a verbalização da sua vontade, ora, nós somos parte de Deus. Nós somos fragmentos de Deus. E haverá um tempo em que nós vamos chegar à condição de nos reintegrarmos à grande consciência cósmica, que é o que mais se aproxima dessa unidade que é Deus, né? Então, Allan Kardec, ele veio com essa missão, ele teve 15 anos para cumprir a sua missão de trazer os conhecimentos que faria com que o homem repensasse a sua condição aqui na Terra, começando pela certeza de que a vida não termina com o túmulo, que a vida não acaba com a morte. Seguindo com a certeza de que nascer, morrer, renascer é a lei. Então, essa missão de Kardec, ela é cumprida ipsilétere, né? E ele vem enviado pelo Espírito da Verdade, né, a serviço do progresso da humanidade. Né? Tirar a humanidade de um estado de catalepsia, né? E trazer a humanidade para a luz. Né? Essa Idade Média, ela termina ali nos alvores do Iluminismo, do ponto de vista filosófico, mas ela permanece na mente dos homens. O homem saiu da Idade Média, mas a Idade Média não saiu do homem, que continua ainda hoje envolto em pensamentos de muito misticismo. Tudo para ele é místico, é milagroso, é ritualístico. Escuta o que eu estou te falando. Deus é simples. Jesus é simples. Você já viu Jesus prescrevendo alguma fórmula mágica ou algum ritual? Mas vocês ainda gostam. Vocês me dizem assim: isso é uma forma de me conectar com o divino. Tudo bem. É uma perda de tempo, mas é uma opção sua. Eu só gostaria que você entendesse que é uma perda de tempo. Eu só gostaria que você entendesse, preste atenção no que eu estou te falando, que se você desencarnar amanhã, a imagem que você tem aí no seu altar, a vela que você acende, as correntes coloridas que você usa,
Nada disso vai fazer sentido para você. Então, você ainda precisa de símbolos, né? O que Jung explica bem, arquétipos. Você ainda precisa de arquétipos. Então, veja bem, onde que está o seu estágio de evolução nisso tudo? Você é moderno? Você é evoluído? Você está no século XXI, mas você continua praticando as mesmas coisas, os mesmos rituais de quando você vivia lá na Idade Média. Então, é a questão do pensamento, e é por isso que entra Kardec. Eu não quero que você se aborreça comigo, mas eu quero que você pense nas minhas palavras. De que forma que você está conduzindo a missão que lhe foi confiada? Eu quero que você analise isso comigo. De que forma? A título de dizer que você trabalha para a luz, eu não tenho nenhum. Vocês nunca me viram falando para vocês fazerem nenhum tipo de ritual. Alguém me pede alguma coisa e eu falar assim, olha, se acende uma vela para o seu anjo guardião, você entra na igreja de joelhos, você vai na beira do rio e faz uma oferenda. Isso são práticas, né, relacionadas com os arquétipos, a necessidade de símbolos para te lembrar da sua necessidade de fazer conexão. Quando você chega no patamar de entendimento desejável, esses símbolos eles começam a cair. Eu estou falando isso para vocês, mas aqui, o meu canal, aqui atrás de mim, nesse armário, está assim de símbolos, que ela gosta. É preciso a gente começar a analisar essas questões. Por quê? Deus é simples. Jesus é simples. Simples. O que é simplicidade? Não usa línguas estranhas. Por quê? Falar línguas estranhas, como existem rituais em algumas religiões, não é de Deus. Falar línguas estranhas lá no Pentecostes de Jesus foi outra história que depois nós podemos conversar a respeito. Porque a comunicação dos Zebes ela é gutural. E quem se manifestou lá atrás foram os Zebes. Agora, essa coisa, né, de dramaturgia, né, de representação, de falar línguas estranhas, não é de Deus, sabe por quê? É a mesma coisa de um clérigo, de um sacerdote da Idade Média, ler a Bíblia em latim de costas para o público, para ninguém entender nada. É a mesma coisa. Deus é simples. Deus não tem mistérios. Os mistérios de Deus. Tem não. Você quer ver como que Deus é simples? Olha uma flor. Olha uma flor. Aspire o perfume dessa flor. Eu já falei isso para vocês. Aquela flor é a mais pura expressão divina. Olha para uma criança. Olha para um idoso. Eu falo para vocês que Jesus anda entre vocês de uma maneira simples. Né? Ele se manifesta, ele se materializa sim. Está em todas as partes da casa dele.
né? Então, ele envia os seus missionários. Ele vinha enviando desde lá, quer dizer, de todos os tempos, nunca deixou de enviar. A primeira vez que ele envia Kardec, eles o queimam, né? Vocês já conhecem a história, né? João Hus, que é queimado vivo. Depois ele reúne Napoleão e Kardec, novamente propõe a eles cada um tipo de missão, a cada um tipo de missão diferente. Nós já entendemos, nós já vimos aqui que Napoleão cumpriu a missão que foi proposta pelo Espírito da Verdade. Se ele desvirtuou em outras áreas, isso foi do livre-arbítrio dele e que não tinha nada relacionado com a missão dele. Quando ele começou a ficar abusivo, eles tiram ele de cena, né? Então, Kardec vem alguns anos depois de Napoleão, ele nasce no mesmo ano em que Napoleão se torna imperador, né? E na sua infância, a situação na França se tornou tão vexatória que os seus pais resolvem mandá-lo para estudar em Verdun, né? Com um grande filósofo, com um grande espírito reencarnado que ali estava, que se chama Pestalozzi, né? E todos já conhecem a biografia de Kardec, então eu não vou me aprofundar nisso, mas nós vamos ver outras características, né, que passam muito desapercebidas dos espíritas, né? Então, os espíritas gostam de deificar todos os grandes expoentes da doutrina, deificam todos, né? Mas passam batido em algumas questões. E eu gosto muito de analisar o perfil psicológico desses personagens para buscar nesses perfis subsídios, né, substrato que faça as conexões que a gente está interessado em fazer. Então, a principal obra de Kardec, e aqui eu estou falando já o codificador, né? Foram os 5 livros principais, que é conhecido como Pentateuco Kardeciano, né? Onde ele elabora, né? Ele organiza todo um sistema que passa a se chamar doutrina. Olha que passa a se chamar doutrina e não religião. Ainda que o próprio Kardec insistisse que aquilo que ele estava trabalhando era uma ciência natural e uma filosofia, né? Então, para justificar a ciência, ele escreve Gênesis e ele escreve o Livro dos Médiuns, né? Lembrando que na Gênese os autores são altamente seletos, né? Capítulo 6, todo ele, uranografia, é trabalhado nada mais, nada menos que Galileu, né? E para justificar a filosofia, ele escreve, então, o Livro dos Espíritos, que é a base do pensamento espírita. Então, o espírita deveria ter como filosofia os princípios que estão inseridos ali no Livro dos Espíritos. E o céu e o inferno, né? Então, 4 livros, 2 para a ciência, 2 para a filosofia. Mas Kardec sente, né, já no final da sua obra, ele sente a necessidade de buscar no Evangelho subsídios que trabalhem essa nova doutrina, que justifiquem, através principalmente do Novo Testamento,
que traga subsídios, que justifique aquilo que ele estava trazendo como novidade, que a vida continua, que há reencarnação e etc. e tal. Então, ele vai buscar, ele próprio vai fazer uma releitura de principais tópicos do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? Ele vai fazer uma compilação com as suas próprias observações. E, posteriormente, ele insere mensagens que ele já havia recebido de médiuns, que ele foi classificando junto com a Gabriele, foi classificando. Então, essa mensagem encaixa aqui, essa outra encaixa aqui, e aí formou-se o Evangelho, né? E o primeiro nome era Evangelho, então foi falado, olha, isso vai dar problema, né? Então ficou o Evangelho segundo o Espiritismo, sem nenhuma intenção que a partir desse livro se fundasse uma nova religião. Ao escrever a sexta obra, né, ele é surpreendido por um ataque fulminante, né, nas suas coronárias, e ele vem a desencarnar. Então, a obra ela não estava completa, né, e, posteriormente, ela é editada com o nome de Obras Póstumas, né? E nesse sexto livro, ali está, em algumas das suas anotações, expresso, né? Expressamente a sua vontade de que o Espiritismo não se transformasse em religião, mas que fosse uma filosofia e uma ciência, né? Bom, vamos chegar lá. Então, aqui nós fizemos, na semana anterior, uma comparação das missões, né? Ambos tiveram 15 anos para realizar a sua missão, né? Só que Napoleão abusou, extrapolou, né? Os limites estabelecidos pela soberana lei, e a sua missão foi interrompida precocemente, né? Então, para completar os 15 anos da missão de Napoleão, você tem que considerar os anos em que ele esteve exilado, senão não completa. Por quê? Porque ele foi tirado de cena precocemente pela espiritualidade. Com Kardec, ocorre o contrário. Ele atinge a excelência no cumprimento da sua missão, né? Extrapola as expectativas do conselho, e aí ele tem a sua existência prolongada. Então, é possível prolongar a existência na Terra? Sim, é possível. Então, ele tem a sua existência prolongada. Então, a gente fez essa comparação, e aqui, né, uma justificativa de Emmanuel, que eu apreciei muito, né? Então, Emmanuel, lá no livro Paulo e Estevão, que é um romance, né, que conta a história do apóstolo dos gentios, ele diz que mostra, né, que ambos foram consagrados como missionários do alto, mas com atribuições diferentes no campo evolutivo da humanidade. Então, eu quis deixar isso muito claro para vocês que estão estudando aqui esses tópicos, né, comigo, mas de uma outra perspectiva, né? Então, para se entender que um missionário, um espírito que vem com uma determinada missão, não necessariamente é uma entidade celestial. Se você analisar a história inicial da Terra, nos primórdios, né, do êxodo dos capelinos para cá, você vai perceber
que os missionários, os primeiros missionários, formadores das primeiras civilizações aqui na Terra, eram nada mais, nada menos que os alambaques. Vocês podem, para vocês entenderem, alambaques seriam os dragões, aquelas entidades do umbral mais profundo. Aquilo que vocês conhecem como Exus, é uma ofensa ao orixá Exu, né? Mas é assim que a maioria conhece, vocês conhecem como diabo, e daí para fora. Então, os alambaques, que eram os senhores do umbral grosso em Capela, foram aceitar o acordo feito com Varuna Mandrekan, que era o nome que o arcanjo Miguel tinha naquela época, né? Eles aceitaram o acordo para virem para a Terra e continuarem o domínio que eles tinham sobre aquelas entidades. No grosso umbral, aquelas entidades eram suas escravas. Aqui na Terra, essas entidades seriam o grupo civilizatório conduzido por eles. Então, eles seriam líderes de clã, chefes de tribos, os primeiros monarcas, para ficar claro. Ali na Suméria, na Macedônia, naquela região de Ur, tudo aquilo, né? Quem veio como missionário eram esses capatazes. Por quê? Como eu já expliquei aqui, se viesse um anjo, se viesse um espírito celestial, eles não seriam seguidos, respeitados, obedecidos por aquela gente tão acostumada a vibrações pesadas, negativas, materialistas, né? Então, para vocês entenderem essa questão da missão, do missionário. E aí vem Napoleão, né, com uma atribuição totalmente diferente da de Kardec. Porque quando a gente leu Cartas e Crônicas do Herculano Pires, do irmão X, a gente viu que a missão de Napoleão era proteger as fronteiras da França para que nenhum país invadisse a França, manter a estabilidade econômica e política da França, para que se instaurasse ali a paz, o progresso, né, e a ordem, a fim de que, logo que Kardec viesse, o campo estivesse preparado para que ele pudesse semear a luz do novo porvir. E ele cumpriu essa missão. Só que ele extrapolou. Além de proteger as fronteiras da França, ele ambicionou ampliar essas fronteiras e escravizou, né? E criou uma série de dificuldades, ele provocou todas as grandes potências da época, ele levou a França em guerras indefinidas, né? Até a sua derrocada, né? Ali com a Rússia e tudo mais. Bom, mas olha só a palavra de Emmanuel, lá em Paulo Estevão, né? Enquanto uns velam pela clareza, pela brancura dos mananciais e revolvem a terra fértil a golpes de enxada, para que no futuro tenha uma opulenta colheita, outros, né, vão ali abrindo caminho, cortando os espinhais a golpes de machado, né? Para quê? Para fazer clareiras, para ensolarar as almas, para abrir clareiras nos corações, para que possa, no futuro, branquejar, né, a luz das consciências. Então, esse é o Napoleão. O Kardec é aquele que velou pela alvura dos mananciais, que é a codificação pura, cristalina, né? Revolvendo a terra fértil, que é mexendo com as nossas crenças
né, místicas, com as nossas crenças limitantes, né? A golpe de enxada. Por que a golpe de enxada? Porque o reconhecimento dessas verdades causa em nós rupturas muito pesadas que nós não conseguimos numa única encarnação. Você não consegue. Porque são muitas as culturas errôneas que você vai acumulando ao longo das suas vidas paralelas, né? Informações deturpadas. Isso é uma coisa que você não consegue limpar do dia para a noite. Por isso, esse trabalho hercúleo, né, dos arturianos. Né? Então, para uma opulenta colheita no futuro, que é agora. Que é agora. Então, é uma missão feita a muitas mãos. Né? E por que a França? Por que vai começar lá? Ora, a América estava nos seus alvores, né? A América estava ali se estabelecendo. A Inglaterra tinha um pensamento muito egoístico, muito voltado para os protocolos, né? Muito fechada às inovações. Concordam? Muito fechada às inovações. Então, o trabalho, se fosse feito na Inglaterra, demandaria muito mais esforço. Então, por que a França? Primeiro, a França se tornou o centro cultural do mundo ocidental, a referência internacional em todos os assuntos relacionados à cultura, às artes, à moda. Tudo que fosse feito na França tinha uma repercussão mundial. Até hoje, para onde vocês querem ir no exterior? Na França. Vocês querem o que da França? O perfume francês, a moda francesa, né? O vinho francês, o champanhe francês. Então, até hoje tem essa referência, né? Segundo, por necessidade. Primeiro, vamos entender. A França, ou Paris era a capital da luz. A França era o centro do iluminismo, de onde se irradiava os pendores para o resto do mundo, o resto da Europa, do Reino Unido, a própria América, recebendo a influência do iluminismo, né? E sendo o espiritismo o consolador prometido, e a obra nascendo na Cidade Luz, ali já começa a minimizar as provações coletivas da França. Que provações são essas? Essas provações coletivas da França, elas vêm desde o período dos celtas, que vocês também têm toda uma ideia romanceada por causa do próprio druida Kardec e por causa também das histórias de sacerdotisas poéticas, do mago Merlin, e esse tipo de poesia. Mas os celtas não eram assim tão santos quanto vocês imaginam, não. E eles estavam ali, naquela região das Gálias, naquela região ali. Então, a França vinha já com um karma anterior. Quando é que esse karma piorou? Bom, se você pensar na Revolução Francesa, todos os horrores da Revolução Francesa em torno de um ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Começando pela própria invasão desordenada em todos os setores dos palácios, a forma como iam se matando quem se encontrava pela frente, e a essência da guilhotina. Por quê? Se na Idade Média qualquer um que contrariasse a igreja ia para a fogueira, nesse período, qualquer um que representasse perigo para a nova
ideia, ia para a guilhotina, independente de quem fosse. Então, na Idade Média, a igreja como a senhora absoluta, né? Nesse período, a deusa razão, criou-se a deusa da razão, o racionalismo, né, como senhor absoluto de tudo. Mas vocês concordam que apenas se trocou o poder de lugar e mudou a forma de se matar? Vocês concordam comigo? Bom, na Inquisição se queimava muito madeira, gastava-se muita lenha, com tanta fogueira que era acesa, praticamente todos os dias. E não era só na França, e não era só na Espanha, e não era só em Portugal, em todos os lugares da Europa. Na França, nesse período, eles começaram a perceber que também estava muito dispendioso matar todos os indivíduos que contrariassem o sistema, né? Até que um médico, engenhosamente, cria uma solução, né? Que é a guilhotina. Essa guilhotina, ela colaborou imensamente com esse karma coletivo da França, né? Então, a doutrina nascendo ali, ela já minimizaria aquilo que estivesse relacionado à terra, né? Não às pessoas, certo? E terceiro, afinidade. Ao espaço geográfico. Estava relacionado, minimizaria os efeitos relacionados ao espaço geográfico, mas não às pessoas. E a afinidade, né? Então, Kardec, como eu disse, foi druida, né? Na época de Júlio César, quem foi Júlio César mesmo? Napoleão foi Júlio César. Júlio César foi Alexandre o Grande. E Allan Kardec estava ali, reencarnado na mesma época que Napoleão, sendo Napoleão Júlio César, e ele vivendo nas Gálias, né, nessa região que representa também uma parte da França atual. Então, aqui, meu canal encontra uma imagem representativa do ano de 1857, um desfile de mulheres francesas exigindo, né, os seus direitos e que dá origem ao Dia Internacional da Mulher. E aqui, para deixar registrado, um instrumento, né, um símbolo que trouxe a morte a centenas e centenas de pessoas, por ser um método econômico, né, rápido e espetacular. Por que espetacular? O espetáculo que tinha antes das fogueiras acesas e do público assistindo, agora era o espetáculo das cabeças decepadas, né? Então, só se trocou de fonte, né? Eu gosto de fazer uma conexão entre o que eu estou falando e o que eu já falei, então vamos rever. No Renascimento, nós temos aí a Revolução Cultural e começa a despontar uma revolução científica. Ela vem muito em nível de ideias, na forma filosófica, né? Porque a pressão imposta pela igreja era muito grande, então não se podia manifestar abertamente, né? Você pode comparar essa situação ao período do militarismo, do AI-5, nesse país, quando as manifestações do pensamento do povo era, na maioria das vezes, através das poesias, das canções e das manifestações artísticas que fossem muito subliminares, porque, na maioria das vezes, eram cortadas pela censura. No caso aqui do Renascimento, era levado à fogueira.
Então, houve essa manifestação cultural. O exemplo que eu dei foi a própria Vênus de Milo, né? O trabalho maravilhoso de Rafael, que, enquanto a Inquisição ainda estava queimando mulheres na fogueira, acusando-as de bruxaria, de feitiçaria, por serem simples herveiras ou parteiras ou benzedeiras, né, sem representar nenhum perigo para a igreja, esse período do Renascimento começa a trazer a mulher de volta, valorizando o seu papel junto à humanidade. Então, mostra a beleza do seu corpo, como a Vênus de Milo, o seu poder transcendental de sedução, né? De admiração pela obra, né? E, principalmente, enquanto a Inquisição denegria a mulher, a obra artística eleva a mulher, né? E também porque a Vênus de Milo era uma deusa. Então, existe aí uma contestação, né? um protesto artístico contra a igreja, contra o clero. O Renascimento, ele é a base do iluminismo, né? Então, agora sim, surgem vários pensadores, vários filósofos, né? E esses filósofos, eles rompem definitivamente com a igreja, né? E eles trabalham excessivamente a razão, o racionalismo, o empirismo. O que é esse empirismo? Ele vai querer tudo, ele quer a prova de tudo. Tudo que se vive na experiência, tudo que se tem de concreto, né? O cientifismo só é válido aquilo que é provado pela metodologia científica, pelo método experimental, que até hoje é usado, né, nas academias. Então, o mais importante nisso tudo foi este novo pensamento oriundo da ruptura da igreja. Então, neste momento, né, a igreja toma um rumo diferente da ciência. Não deveria ser assim, deveria ser juntos, né? Mas Emmanuel, na introdução do livro Missionários da Luz, fala do encontro, né, um novo encontro da ciência com a religião, pautado no amor, na fraternidade, né? Então, há aqui uma nova substituição, né? A substituição da igreja pela razão, do misticismo exacerbado por um racionalismo igualmente exacerbado, né? O iluminismo, ele é a base para a Revolução Francesa. Então, esses filósofos que fizeram toda essa base que até hoje, né, se utiliza, se estuda, se pesquisa, que é a base de todo e qualquer trabalho científico, né? Então, tudo isso vai ser o alicerce para a Revolução Francesa. Lembrando que muitos desses filósofos do iluminismo estão agora reencarnados lá na França e serão eles também a movimentarem esses novos ideais, porque agora eles já estão mais amadurecidos. Já houve a ruptura com a igreja, né? Então, agora eles têm condição de estabelecer liberdade dos cidadãos, igualdade entre pobres e ricos, fraternidade entre as pessoas, né? De que forma eles fazem isso? Como nós já dissemos, prevalece a ruptura com a igreja. E aí acontece o que era inevitável, o fim do absolutismo. O que é o absolutismo, né? Uma monarquia centrada num único regente,
né? Um único poder. Então, aqui, na época, vigia, né, o poder, a nobreza ali do rei Luís e de Maria Antonieta, né? Então, vem a Revolução Francesa e tudo isso, Renascimento, Iluminismo e Revolução Francesa, são o chão, né? Aquilo que Emmanuel falou lá. Olha, façam essa comparação, né? Façam essa comparação aqui no que Emmanuel coloca. Uns velam pela alvura dos mananciais e revelam e revolvem a terra fértil, a golpes de enxada para uma opulenta colheita. Outros espedram os caminhos. Então, veja bem, aqui, ó, começa o Renascimento abrindo os caminhos. Vem o Iluminismo, decepa os espinhais a golpes de chanfalho. O que é isso aqui? A ruptura com a igreja, com aquele sistema clérigo opressor, criminoso, assassino, né? Para ensolarar as almas, né? O iluminismo aqui, abrindo a mente dos homens com novos pensamentos, com novos ideais, né? Para abrir as clareiras nos corações onde já branqueja o luar da consciência. Então, aí, o que nós temos aí? O espiritismo, né? Aí já vem o espiritismo complementando. Olha a palavra que eu estou usando. Ele não vem inventando, ele vem complementando as filosofias pré-existentes com novas informações, com novos vislumbres. Então, ele vem falando de eternidade. Essa nova filosofia vem apresentando as leis divinas. Nós temos aí as leis naturais apresentadas aí durante o Iluminismo, né? Na astronomia, na matemática, na geografia, enfim. E aí ele vem trazendo uma cosmovisão do indivíduo. O que significa isso? Do indivíduo à sociedade dos mundos. Uma visão holística do indivíduo, desse ser como uma consciência, como um todo, como um ser eterno, que não está limitado a esta existência, a este país, a este planeta, muito menos a esse sistema solar, né? Aí você pergunta, não poderia ter surgido, né, antes? Será que a doutrina espírita não poderia ter surgido em outro tempo? Na Idade Média, por exemplo? Né? Bom, era necessário que se abrissem os caminhos, né? Há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. E é aquilo que nós já comentamos aqui nos estudos anteriores. Um sistema, ele pode ser autoritário, ele pode dominar, ele pode prevaricar, ele pode cometer todos os despautérios por um determinado tempo. A providência divina dá o livre-arbítrio ao governante e a todos aqueles que dividem com ele os governos, né, para que eles tomem decisão que seja para melhorar os povos, as pessoas que estão sob a sua autoridade. O Livro dos Espíritos explora bem essa questão, quando ele, ali na questão da autoridade, ele pergunta: que fizeste da autoridade que eu vos confiei? Que fizeste da inteligência que eu lhe confiei? Que fizeste do poder que eu lhe confiei? Então, esse domínio
ele é existente enquanto há uma necessidade de expiação coletiva, né, para que se esteja sob o jugo daquele governo. Quando essa expiação finda, inevitavelmente esse governo deixa de fazer sentido. E ele é retirado de cena, né? Da mesma forma como ocorreu com Napoleão. Então, o espiritismo ele vai chegar na época certa. Por quê? Por que não na Idade Média? Porque na Idade Média, a única ciência admitida pela Igreja, e mesmo assim com restrições, era a filosofia. A filosofia era a única ciência admitida pela Igreja. Todas as demais eram consideradas hereges, né? Então, quando houve essa ruptura da ciência com a Igreja, da razão contra o misticismo, né? Nós já demos o exemplo aqui de que eles abriam as cabeças, né, das pessoas, de prisioneiros vivos e de pessoas mortas, procurando a alma. Se a alma não estava no cérebro de um prisioneiro vivo, que morria durante a cirurgia, claro, então devia estar no cérebro de um homem morto, ali, guardadinha. Só que eles não acharam essa alma. Então, compreende-se, entende-se que não tem alma, né? Então, quer dizer, deixa-se de um pensamento arcaico, substitui ele por um pensamento radical, né? Então, o espiritismo necessitava que as ciências naturais, que elas fossem desenvolvidas, que elas se desmembrassem da filosofia, daquele tronco, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, Rousseau, um filósofo, e Rousseau ele vai falar sobre educação. Então, desmembra-se essa parte da filosofia e cria-se uma filosofia que vai se chamar pedagogia, né? A mesma coisa com a psicologia, a mesma coisa com a trigonometria e com todas as outras ciências. A astronomia, que estava ali casada com o misticismo, né, através da astrologia, então ela vai se separar dessa parte mística e vai seguir o seu caminho, né, de observação dos astros, de mapas estelares, da relação desses astros com a Terra, enfim. Da mesma maneira como a química vai se separar da alquimia, que é essa parte mística da química, né? Então, essas ciências vai se desmembrando desse tronco, que é a filosofia, vão sendo desenvolvidas e vão, através desse desenvolvimento do método teórico experimental, se aplicando e estabelecendo, primeiro, né, objetivos em todos os estudos que se fazia. Segundo, hipóteses, levantando hipóteses. Terceiro, experimentação, aplicando o método experimental e buscando na teoria embasamento para explicar esses métodos. E quarto, as conclusões de todas essas aplicações. Isso é um trabalho, né, científico, baseado em quê? Na razão, no positivismo, né? Então, aqui Kardec se expressa como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. De que maneira ele fez isso? Ele estabeleceu objetivos para os seus estudos, né? Ele observou,
ele analisou, classificou, né? Colocou essas informações através de experimentação. As mesas girantes é uma experimentação. Os cestos de vime com cabos de grafite amarrados nas tábuas de ardósia era experimentação, né? As sessões de materialização eram experimentação. Outras formas de expressão, né, magnética, né, ou eletromagnética, eram experimentações das quais Kardec se valeu para tirar as suas conclusões. Então, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, é a conclusão dessas experimentações, desse método experimental. É o resultado das suas observações, né, das suas análises, né? Então, ele fala isso, que o Espiritismo procede exatamente da mesma forma. E ele continua. Fatos de uma nova ordem se apresentam. Quer dizer, enquanto ali as ciências estavam se desmembrando do tronco da filosofia, com fatos naturais. Por exemplo, a física começa a estudar a velocidade, né, de 2 pontos numa reta em tempos diferentes. Começa a estudar o relâmpago. A química começa a classificar os elementos, né, químicos que já vinham lá da alquimia, né? A matemática começa a estabelecer as fórmulas, as equações, as inúmeras frações, a classificar tudo isso, a delimitar tudo isso. Enquanto isso acontece, uma nova ordem de fenômenos se apresentam. Olha, se vocês acompanharem o meu raciocínio, vocês vão perceber que até hoje essa nova ordem de fenômenos está se apresentando. Por exemplo, na matemática, os fractais. Você não pega os fractais. Você identifica os fractais em todas as criações, em tudo que tem na natureza. Mas você não consegue pegar um fractal. É um fenômeno, um fato de uma nova ordem que se apresenta. Né? Agora, naquele momento, né, aqueles fenômenos magnéticos, eletromagnéticos que estavam ali se apresentando, eram fatos de uma nova ordem, de um novo tipo de fenômeno que as pessoas não conheciam. Eu aqui não vou entrar no mérito da brincadeira, do que acontecia naquilo, não. Mas para a gente entender esse racionalismo de Kardec. Então, o que ele faz? Quando ele vai na primeira sessão, que era uma sessão totalmente de lazer, lúdica, onde as pessoas, né, faziam perguntas aleatórias, de interesse próprio, a espíritos que eram galhofeiros, que se divertiam com as pessoas ali, nas respostas que eles davam, né? Então, quando ele vê aquilo pela primeira vez, e ele, que era um positivista cartesiano, né, ele diz: existe alguma coisa por trás deste fato, e eu quero saber o que é. Eu quero saber o que é isso. Né? Então, naquele momento, aquela nova ordem não podia ser explicada por aquelas leis conhecidas. Agora, hoje, com tanta coisa que a ciência já descobriu, se você pegar o roteador, o grande, né, roteador de moléculas, um acelerador de partículas, e analisar tudo que eles já descobriram e que já escreveram essas novas leis,
Então, o que Kardec traz de conclusão no Livro dos Espíritos, na Gênese, faz muito sentido. Se você pegar as descobertas astronômicas, e agora com nós outros aqui, Hebes, pululando por aí, né? Então, se você pegar informações de Kardec dizendo que existe vida em outros mundos, existe vida em outros planetas, você vai ver que isso hoje já faz sentido. Na época, não. Por aquelas leis conhecidas naquela época, não podia ser explicado. Mas era um fato. E ele queria saber o que estava por trás daquilo. Né? Então, o que ele faz? Ele vai do efeito para a causa, e não da causa para o efeito. Ele começa a remontar do efeito. Aí ele vai deduzindo as consequências, né, até chegar naquilo que seria a causa. Então, isso aqui a gente buscou subsídio na Gênese, né, no capítulo 1, que é o caráter da revelação espírita. Né? Pois bem, então vocês estão vendo que eu não estou estudando uma religião. Eu estou esclarecendo uma doutrina que repousa num tripé. Na época de Kardec, era em 2 pés, 2 bases. Agora é num triplé: ciência, filosofia e religião. Né? Então, nós estamos tentando entender o sentido amplo, gigantesco, abrangente da doutrina espírita. Da doutrina espírita. Porque a religião espírita, ela se resume num único fato: caridade. Mas a doutrina espírita, ela extrapola inúmeros outros fatos. Em nenhum momento eu quero que vocês pensem que eu estou desprezando a religião espírita. Mas eu quero que vocês também entendam a grandiosidade que representa esse conjunto de doutrinas que foi codificada por Kardec. O alcance disso tudo, né? Então, ele era um cientista, ele tinha um raciocínio lógico e muito apreço pela relação de causa e efeito, que é uma das primeiras leis que os espíritos, como vocês conhecem, ou os EBs, nessas entidades biológicas extrafísicas ou extraterrenas, né, vão revelar a Kardec. Esse cientista, ao ser educado na Suíça por um filósofo, né, um filósofo de uma clareza mental, espiritual, uma grandiosidade imensa, né? Ele vai ser totalmente influenciado pelos ideais iluministas, não pelo fanatismo iluminista, mas pelos ideais, né? Principalmente o racionalismo cartesiano. Nós vamos entender já, né? O que é o racionalismo cartesiano? Aquela mente que se pauta exclusivamente pela razão. Aquela mente que é exageradamente metódica e sistemática. Então, esse é o Kardec. Uma mente pautada na razão. Ele não pautava no misticismo. Tanto é, se vocês pensarem comigo, tanto é que ele foi sentir necessidade de reencontrar-se
definitivamente com o divino no final da sua existência terrena. Quando ele sente no âmago do seu ser esse chamado do Espírito da Verdade no seu interior pela busca de Jesus. Por quê? Porque até então, nas 4 obras anteriores, prevaleceu o seu racionalismo cartesiano. Vocês concordam comigo? Né? Então, chega ali, né, nessa madureza da sua missão, né? Ali nos 14 anos de missão, ele fala assim, eu preciso agora, né? Essa é uma obra minha. Essa obra vai ser minha. E ele começa a fazer uma nova leitura, né, do Evangelho. Então, vocês vão encontrar lá no Evangelho comentários de Kardec, comentários de Kardec, comentários de Kardec. E aí, ao revisar a sua obra, né, ele percebe que, junto dos seus comentários, lembra do método teórico experimental? Então, junto dos seus comentários, ele precisa de quê? Uma teoria consistente, uma teoria de respeito. E aí ele vai buscar aquelas centenas de mensagens, milhares de mensagens que ele tem, aquelas que estão relacionadas com o assunto que está sendo abordado e que é assinada por um Santo Agostinho, por um Espírito da Verdade, por um São Luís, por um João Evangelista, um Hahnemann, um Napoleão I, e enfim, Platão, né, e tantos outros. Né? Então, essa é a mente deste homem. Né? E só para vocês entenderem o que é esse racionalismo cartesiano, eu fiz questão de pedir ao canal que buscasse essa pesquisa, porque eu quero que vocês entendam que era nesse... Então, se fosse assim, né, Kardec também não estaria tão afinizado com a sua missão, porque ele deveria ser só doçura e só poesia e romancear tudo. Por que era necessária esse racionalismo cartesiano? Porque agora nós estamos no ano de 2021 e não há nada, não tem nenhuma coisa da ciência que derrubou a doutrina espírita até agora. Ah, tem sim. Lá no Livro dos Espíritos fala que tem vida em Marte. Será que não tem? Né? Ah, não, mas lá no Livro dos Espíritos também fala uma coisa absurda. Lá no Livro dos Espíritos fala assim que teve uma reunião no Sol. Que tipo de espírito que poderia fazer uma reunião no Sol, né? Que tipo de ser, de entidade, né? Ah, mas lá no Livro dos Espíritos, depois da questão 690, 692, né? Vai falar, numa das questões, sobre a reprodução e vai deixar muito claro os métodos de reprodução, né? Fora do útero. Isso já não é uma realidade? E ainda complementa. Deus auxilia, abençoa o progresso da ciência para que a ciência possa auxiliar o homem. Não é assim? Então, por que não recorrer à ciência para ela te ajudar? Você está com uma dor de cabeça? Tome um comprimido. Deus não abençoou a ciência para chegar nesse resultado? Por que não utilizá-lo? Desde que não seja com exagero, né? Então, esse racionalismo cartesiano porque vem de Descartes, né? Que era um filósofo. Um filósofo, né? E aí, o Descartes, né, na sua obra de
1637, que se chama Discurso do Método, e na sua outra obra, de 1641, Meditações Metafísicas, ele usou uma palavra que a igreja não conhecia, né? E que ela não sabia se aquilo era heresia ou não, né? Então, ali ele expressa a sua preocupação com a questão do conhecimento. Então, o pensamento cartesiano tem como ponto de partida, né, a busca de uma verdade primeira que nunca é colocada em dúvida. Por exemplo, questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Isso é uma verdade que é uma verdade primeira, não tem como você colocar isso em dúvida, porque hoje até a ciência ela chegou a Deus através do partícula de Deus, né? Através da antimatéria, através de várias coisas, a ciência chegou a Deus. Então, isso é uma verdade primeira que não tem como ser colocada em dúvida. Então, esse método cartesiano, ele converte a dúvida num método experimental, ele destrincha isso tudo, né? Para que possa haver o quê? Metodologia, né? Possa haver as etapas, um fluxo, né? Para se conduzir à razão. Porque a razão, ela é formada a partir de quê? Conexão. Senão, não é razão. Uma coisa liga a outra, né? Até você encontrar a verdade nas ciências. Então, o pensamento cartesiano, ele começa o quê? Duvidando de tudo. Não foi isso que Kardec fez? Ele duvidou. Ele achou que tinha algum truque por trás daquelas mesas girantes. E ele foi desvendar isso, ele foi procurar. Ele foi em várias sessões. Não foi uma única sessão que ele foi, né? E esse método, ele começa duvidando de tudo, né? Então, esse método cartesiano, ele é baseado na dedução pura. Consiste em começar com as verdades, com os axiomas simples, né? Para depois raciocinar com base nele. Não foi isso que Kardec fez? Ele não veio do efeito para a causa? Qual era o efeito? As mesas ali dançando, girando. Qual era a causa? O que estava por trás disso? Ele foi esmiuçando até chegar numa causa inteligente. E como que ele chegou nessa dedução pura? Porque ele fez perguntas inteligentes e ele recebeu respostas inteligentes. Então, quem estava por trás dessas mesas era uma inteligência, ainda que extracorpórea, um fato novo, um novo fenômeno, né? Então, a premissa de Descartes, né, era: se eu duvido, eu penso. E se eu penso, logo existo, né? Que em latim, cogito ergo sum, né? Penso, logo existo, né? Então, esse é o ponto de partida da dúvida metódica. É a hipótese. Você levanta hipóteses de onde você vai construir o seu pensamento. Não é isso que os cientistas fazem nas academias, né? Olha só, a ciência levantou a hipótese, a ciência constatou um fato novo, que o Hubble encontrou um planeta que apresenta condições à vida humana, né? Então, apresenta
situações parecidas com o do planeta Terra. E aí, a ciência agora levantou várias hipóteses. Uma dessa hipótese é: este planeta pode abrigar a vida humana, como vocês conhecem? Essa é uma hipótese. Aí, então, agora vai se levantar todos os problemas relacionados. Aliás, esse é o problema. Vai se levantar todas as hipóteses relacionadas a esse problema. Este planeta pode sustentar a vida humana tal qual ela existe aqui na Terra? E aí, a hipótese número 1, a hipótese número 2, né? E aí vem. E é a partir dessas hipóteses que vai se chegar a uma conclusão. Então, o que é mais importante disso tudo? É que Kardec deixou para as populações vindouras, para as civilizações seguintes, a seguinte premissa: fé, muita fé, raciocinada. Né? Uma fé raciocinada. O verdadeiro cientista analisa os fatos, formula suas hipóteses, tira suas conclusões. Ah, então tá. Preto Velho mandou você tomar um banho de descarrego de erva de Santa Maria, com guiné, com arruda, para poder tirar o mal olhado. Vamos analisar isso aí. Primeiro, vamos chamar o Bruno, né? Vamos chamar o Bruno para entender isso aí. Quais são as propriedades medicinais dessas ervas indicadas pelos pretos velhos? Qual é a relação dessas ervas com os sintomas físicos apresentados por aquela pessoa? O que é o mal olhado? Se não uma frequência do pensamento, etc. e tal, etc. e tal. Qual é a relação dessa erva que ela vai poder melhorar esse estado de coisa? Bom, ela mandou você tomar um banho de descarrego. Então, o banho implica em você fazer uma infusão dessas ervas em água pura. Quais são as propriedades da água? Se você pegar a frequência dessas ervas, se você analisar a questão de aromaterapia, aquilo tudo que o Bruno já explicou para vocês aqui na aula que ele deu sobre ervas. Se você pegar as propriedades da água, você vai analisar, você vai perceber que esse conjunto de coisas, somada com uma oração que ela te recomendou, vai criar um campo áurico totalmente renovado. Você vai melhorar. Então, você vai analisar isso desse ponto de vista. Agora, acender uma vela tem a mesma função? Ah, sim, tem a mesma função. Por quê? Porque você está acreditando que aquela vela vai iluminar alguma coisa. Se isso melhorar o seu pensamento, fortalecer a sua fé, vai em frente. Mas entenda, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão cara a cara, em todas as épocas da humanidade. E é por isso que eu falo com tanta tranquilidade, porque eu sei o que está por vir. E aí vocês vão falar assim, poxa, ele era de verdade. Ele era real, né? Ele não era uma criação, né, mística da inteligência do canal, né? Então, nós estamos já na reta final. Eu vou fazer mais essa lâmina aqui, né? Está lá no livro da Gênese, que foi o livro que nós tomamos como base para esse estudo, né? E lá no capítulo 1, nós temos a seguinte orientação. A ciência espírita não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Ela não pegou nada que vinha antes dela. Então, ela não apresentou como hipóteses para os problemas que Kardec estava levantando ali, ela não apresentou como hipótese
nem a existência e nem a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Ele concluiu pela existência dos espíritos, né, quando essa existência ressaltou a evidência da observação dos fatos. Né? Não foram os fatos que vieram depois da teoria. Os fatos vieram primeiro. Depois dos fatos, depois da observação dos fatos, da sua análise, da sua classificação, é que veio a teoria. Né? Então, a teoria veio, né, subsequentemente para explicar e resumir aqueles fatos. Olha que trabalho grandioso que esse espírito fez. Né? Então, a Gênese continua que é rigorosamente exato dizer que o espiritismo é, sim, uma ciência de observação e não um produto da imaginação. Então, vocês estão diante de um fato novo. Qual é esse fato novo que nessa última década já tinha alguns fatos novos? Na antiguidade, esses fatos existiam, mas que nessa última década, esse fato novo, esse novo fenômeno, pipocou nos 4 cantos do planeta Terra, da mesma forma como as manifestações mediúnicas pipocaram no tempo de Kardec. O fenômeno UFO, o fenômeno dos OVNIs, né? Das abduções, dos avistamentos, dos contatos. Né? E agora, mais recentemente, né? Porque se na década de 50, desde a Segunda Guerra Mundial, que isso tomou uma proporção vultuosa, agora, novamente, um novo fato. Esse contato, ele momentaneamente deixa de ser um contato físico e torna-se um contato extracorpóreo, de mente para mente. Né? Então, se vocês estão diante de novos fatos, de novos fenômenos, o que vocês têm que fazer? Aquilo que Kardec fez. Analisar os fatos, observar, analisar, classificar, experimentar. Né? E daí para fora. Então, é rigorosamente exato dizer que o espiritismo é, sim, uma ciência de observação e não fruto de imaginação. Né? Então, as ciências só fizeram progressos sérios depois que os seus estudos se basearam sobre o método experimental. Mas, até hoje, acreditava-se que esse método era aplicável somente na matéria densa, tangível, palpável, ao passo que também é aplicável às coisas metafísicas. Né? Então, a ciência dos homens descobriram lá no grande... Como que se chama, Euler? O acelerador de partícula. Descobriu-se minúsculas perfurações, minúsculos pontos que são portais interdimensionais. Né? E logo que eles descobriram isso, eles fecharam esses portais. Porque eles podiam mandar coisas daqui para lá, mas o que poderia vir de lá para cá? Eu estou resumindo de forma muito rudimentar, muito absurdamente ridícula, né? Mas para vocês entenderem isso. Esses estudos estão aí disponíveis, né? Para vocês pesquisarem. Então, o objetivo, né, desse estudo é esse. Por que Kardec, um kardeciano, foi escolhido para codificar a doutrina
dos seres incorpóreos. Por que que ele foi escolhido? Por que que não foi o contrário? Não foi Napoleão, né? Exatamente porque já não há espaço mais para ilusões, fantasias, crendices, misticismos. Substituir tudo isso pelo quê? Pensamento. Pensamento positivista, pensamento elevado, pensamento de alta frequência. Você não precisa mais de símbolo. Você está no século XXI. Você não precisa mais disso, né? E ele vai representar o quê? A esperança de trazer ao homem uma fé raciocinada. Sair da Idade Média, daquilo que a igreja fez você acreditar, que se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. Que se você não for obediente, você vai para o inferno. Que se você não fizer isso, você vai para o inferno. Que só vai para o paraíso aqueles que comprarem indulgências. Que só vai para o paraíso aqueles que cumprirem com os desejos absurdos do clero. E assim sucessivamente. Né? Então, Kardec foi escolhido para essa missão porque ele representa a esperança de trazer ao homem uma fé raciocinada, um pensamento lógico e uma visão holística de Deus. Então, hoje, você não precisa mais se ajoelhar, né, dentro de uma igreja, dentro de um templo. Se você quer, vá. Se você gosta, vá. Mas você não precisa. Abra os seus braços diante do sol. Olhe para a imensidão do oceano. Sabe? Abrace uma árvore. Faça um carinho no animal. Ajude um idoso a atravessar uma rua. Essa é uma visão holística de Deus. É onde você encontra Deus. E dentro de você, através das orações. Porque a oração é o canal que te leva, é a ponte que faz você atravessar do consciente, né? Aliás, do inconsciente para o consciente. Do mundo, né? Aqui da Matrix, desse mundo distorcido, para o mundo real. Por isso que ele foi escolhido. Né? Então, a missão do Espiritismo, enquanto doutrina, é lembrar ao homem que ele é um ser pensante. É reensinar ao homem a analisar, a comparar, a refletir, a deduzir, a fazer escolhas conscientes e responsáveis, sabendo por que se está optando por A ou por B, e quais são as consequências dessas opções, aprender a caminhar com as próprias pernas. Não é você usar um preto velho, um guia, um caboclo, né? Uma entidade qualquer como muleta. Você vai recorrer a essas entidades para que elas possam te orientar, para que elas possam te aplicar um passe magnético, mas não para elas serem suas muletas, para você se tornar dependente delas. Eu hoje não vou trabalhar porque a entidade X me disse que hoje não era um bom dia para eu ir, ou o meu signo falou, ou a numerologia apontou, ou as cartas, sabe? Então, conhecer o universo, entender que ele não é membro de uma única humanidade, de que o homem não é membro de uma única humanidade, e de que na casa do Pai
existem, sim, muitas moradas, muitas humanidades, né? Então, nós vamos falar sobre essas moradas, sobre essas humanidades, sobre a legislação do Supremo Governador, o nosso Cristo.